Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Teremos no domingo, 4 horas da tarde, a série. Tomara que o tempo esteja nublado aqui no Rio de Janeiro para não matar jogadores de Flamengo e Fluminense que farão a segunda partida da final do Cariocão 2025. Para muitos, o Cariocão não vale absolutamente nada, né? Mas para outros, como eu, né? Título é título. Cuspe a distância, para o ímpar, eu quero ganhar. Então, título é título. Mas tem alguns que desprezam, né, o campeonato carioca. Cada um com seu cada um. E vamos viver em paz. Bom, final domingo, 4 horas da tarde. O Flamengo com a vantagem do empate. Primeiro jogo, Fluminense e Flamengo, mãe de campo do Fluminense, no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-1. Agora o Flamengo joga com a vantagem do empate. Mas poderemos ir para os pênaltis também, caso o Fluminense vença por 1-0. Vai para os pênaltis. Se o Fluminense vencer por 2-0, o Fluminense é campeão. Então, tudo em aberto. Times com desfalques, o Flamengo já tinha desfalque, o Fluminense também tinha desfalque, jogadores voltando e outros desfalques. A gente vai falar rapidamente sobre o Campeonato Carioca, essa final, né, de domingo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Fluminense e meu amigo torcedor brasileiro em geral. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através de Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão para todo lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. A vantagem do Flamengo é boa? Cara, vantagem é sempre vantagem. Mas o Flamengo pode entrar com a vantagem debaixo do braço? Não. E também não é característica do Felipe Luiz. Eu não acredito que o Felipe Luiz vá jogar com o time atrás para jogar no contra-ataque para defender o empate. Não acredito. Vai ser novidade, né? Então eu acredito que o Flamengo vá tentar jogar da maneira que sempre jogou. E o Fluminense tem a obrigação de ser mais agressivo. O Fluminense tem a obrigação de arriscar mais. O Flamengo já é um time que arrisca naturalmente. Já o estilo de jogo do Flamengo é arriscar naturalmente. O Flamengo vai continuar na dele. Agora, quem tem que mudar um pouco e arriscar será o Fluminense. O Fluminense tem que arriscar, como arriscou no final do segundo tempo. Arriscou e acabou conseguindo o jogo. Meio trabalhado, meio na vontade só do que realmente na técnica, acabou conseguindo o gol. Não dá para o Fluminense querer ir para cima do Flamengo durante 90 minutos simplesmente na vontade. Vai ter que ter tática. Tem que ter tática. E é óbvio, na minha opinião, que vai ter determinados momentos que o Fluminense vai pressionar o Flamengo. Acredito até que dependendo do que aconteça o jogo, o Fluminense tem até mais posse de bola do que o Flamengo. Acredito até que o Fluminense, se pegar aquele calor, fique mais tempo dentro do campo do Flamengo do que o Flamengo, que gosta de posse de bola. Então, cara, vai ser um jogo que a gente pode ter algumas características diferentes. O Flamengo jogando um pouco diferente do que a gente está acostumado e o Fluminense também. Agora, tem um detalhe. O Flamengo, todo o segundo tempo do Flamengo está sendo melhor do que o primeiro. Geralmente, o primeiro tempo o Flamengo sofre um pouquinho e no segundo tempo o Flamengo dá uma crescida. Por quê? Porque é feita uma leitura do jogo e quando volta o segundo tempo, o Flamengo volta com a intensidade maior do que começou o primeiro. O Flamengo começa o primeiro tempo com a intensidade, depois dá uma afrouxada e aí vê como é que fica o jogo. No segundo tempo, o Flamengo continua com a intensidade, só que o Flamengo não tira o pé. O Flamengo continua com a intensidade. Então, isso é um problema para o Fluminense, levando em relação ao banco de reservas. Tudo bem que o Flamengo está com alguns desfalques, mas mesmo assim, o banco de reservas do Flamengo é superior ao do Fluminense. Então, isso pode fazer diferença, como foi no primeiro jogo. Tá? Como foi no primeiro jogo. Então, cara,
O Fluminense tem que tomar cuidado justamente com isso. Primeiro, o Flamengo tem um meio-campo de muita qualidade e tem jogadores com muita velocidade e qualidade pela frente. E o Flamengo? O Flamengo não pode deixar o Fluminense ficar circulando em frente à área o tempo inteiro. O Canóbio bate muito bem de fora da área, o Arias tira a coelho da cartola, faz coisas muito diferentes, né? Você tem o Keno que pode entrar ali também para dar mais velocidade. Você tem um menino que joga pelo lado, que iniciou o jogo, né? O Serna, que inicia ali pelo lado direito. Dificilmente o, o Felipe Luiz vai fazer um time jogar todo atrás, fazer duas linhas, parede. Não vai. Acredito que o Fluminense tenha que explorar as laterais de novo. Só tem alguns problemas nos esquemas. Eu acredito que o jogo não seja muito diferente do que foi o primeiro. Para mim, o que tem de diferente é que o Flamengo tem uma vantagem do empate e o Fluminense vai ter que arriscar. Porém, um gol já leva para os pênaltis. Então, não é uma diferença monstruosa. Um gol já leva para os pênaltis. Então, o Fluminense não pode ir de qualquer jeito. Tem que ir com cautela, devagar, mas tem que ir para cima. O Fluminense tem que arriscar mais. O Fluminense tem que sufocar mais. Lembrando que o Flamengo tem uma jogada que, quando é sufocado, o Flamengo não sai tocando. O Flamengo joga no meio campo para ter aquela casquinha. E aí é o ponto. O Flamengo pode ter o Bruno Henrique de volta. Se tiver o Bruno Henrique de volta, o Bruno Henrique faz aquela casquinha no alto muito bem feito, como de vez em quando faz com o Gerson. O Flamengo tendo o Bruno Henrique, o Flamengo ganha muito no ataque. Provavelmente, tendo o Bruno Henrique, deve sair o Luiz Araújo e entra o Gonzalo Plata. Ou ele tira o Gonzalo Plata e deixa o Luiz Araújo, que faz uma recomposição legal, também joga ali pelo meio. Eu particularmente, se eu sou o treinador do Flamengo, se eu sou o treinador do Flamengo e podendo contar com o Bruno Henrique, né, para o segundo jogo, o Flamengo já não tem o Danilo, tá? Lembrando, o Danilo foi cortado da seleção, só para lembrar, tá? Ele não jogou contra o Vasco, não jogou a primeira partida com o Fluminense, não vai jogar essa, foi cortado da seleção, que muita gente achou que ele estava não queria jogar por causa da seleção. Não, realmente ele está fazendo aí um descanso. E sentiu o incômodo. Mas o Danilo não jogou. Seria uma peça muito importante. Tem o Cebolinha que pode voltar, mas pode ficar no banco. O Michael ainda não. Mas pode ter o Flamengo o Cebolinha. Mas se não tiver, eu particularmente, para esse jogo, esse segundo jogo, eu tiraria o Arrascaeta. Se tiver o Bruno Henrique à disposição, eu tiraria o Arrascaeta. Eu colocaria o Arrascaeta no banco, deixava o Juninho no banco também. O Juninho no banco, Matheus Gonçalves, o Varela, o Alan, o Everton Araújo, o Ayrton Lucas, deixava no banco. E entraria com o Bruno Henrique na frente, o Plata pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado esquerdo e centralizado o Gerson. Eu entrava com o Gerson mais centralizado, com Plata, Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não jogar, eu tiraria o Arrascaeta do mesmo jeito. Colocaria o Juninho. Ficaria a mesma coisa. No lugar do Bruno Henrique, eu colocaria o Juninho centralizado, Plata, Luiz Araújo e Arrascaeta. Magalhães, mas você pode ficar sem jogador de velocidade para o segundo tempo. Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser que ele poupe alguém. Mas no primeiro jogo ele entrou com o Luiz Araújo e o Plata. Então, eu particularmente eu tiraria o Arrascaeta. O Arrascaeta está mal. Eu colocaria o Arrascaeta no segundo tempo.
trocaria o Arrascaeta com alguém que tivesse, dependendo do resultado, eu botaria o Arrascaeta. Mas eu iniciaria o jogo contra o Fluminense sem o Arrascaeta. Dois pontas, o centroavante, que pode ser o Juninho, não adaptaria o Plata, botaria o Juninho centroavante, com Luiz Araújo e Plata, e Gerson centralizado. Esse seria o meu time. Ah, e pelas laterais mesmo, o Edson, o Wesley, o Alexandre e os dois zagueiros. Esse seria o meu time para Flamengo. Ah, e tem um detalhe do porquê eu iria fazer isso. O Fluminense tem a volta do Lima. Tem a volta do Lima. Então, ele pode, de repente, fazer um jogo ali com o Lima no meio campo, colocando o Arias mais pelo lado direito, o Cano pelo lado esquerdo, e o Cano, ou seja, ele tiraria o Serna, colocaria o Arias pelo lado direito, o Cano pelo lado esquerdo e o Cano. Bom, tirando o Serna, perde um pouco de velocidade, mas ganha muito em qualidade. E aí, pelo lado esquerdo, o Flamengo tem o Alexandre, que o Alexandre vai facilitar um pouco, porque não, o Alisson não tem a velocidade que o Serna tem, mas ele tem muito mais qualidade, não dá nem para comparar. Então o Alexandre ia ter que segurar um pouco mais. Mas em compensação, pelo outro lado, provavelmente o Fluminense não vai ter o Fuentes. Quem vai jogar ali é um velho conhecido do Flamengo, que é o René. E a gente sabe que o René não é um cara que vai além de fundo, não é um cara que tem muita velocidade, não é um cara que acabou aprendendo com o Felipe Luiz a jogar um pouco pelo meio, mas ele não tem tanta habilidade assim. E já está com a idade um pouco acima. Então ali em cima vai jogar o Plata. Ou pode inverter o Plata com o Luiz Araújo. Então o Fluminense muda um pouquinho porque o Guga acabou ficando mais preso. E o Fuentes saía mais junto com o Canóbio. Tendo o René mais parado, talvez o Canóbio até fique um pouco mais solto. Mas não acredito muito. Tendo pelo lado direito dois jogadores de velocidade, o Wesley e o Plata, eu acredito que o Canóbio vai acabar fazendo a mesma função que fez no outro jogo. Qual foi muito mais de marcar do que de atacar. Só lembrando, o Fluminense precisa fazer gol. Então o Canóbio vai ter que jogar mais de atacante do que de defensor. E tem o Lima no meio campo. Tendo o Lima no meio campo ali, você ganha em marcação. Então, o Lima entrando, o Arias indo para o lado, fica um time mais criativo nos três da frente, que causa mais problema no Flamengo. Só que tem o René, marca muito bem, mas sobe pouco. E vai acabar ficando preso também o René. O time vai ficar mais ou menos igual ficou o outro jogo, só que com o lado diferente. Quem vai ter que atacar é o Guga, ou quem entrar no lugar dele. Só que quem atacar pelo lado direito do Fluminense esquerdo, tem que lembrar que o Alexandre não sobe muito, mas o ponta do Flamengo sobe muito. E se o Flamengo jogar realmente com ponta, tipo o Luiz Araújo, ele vai levar vantagem contra qualquer lateral que o Fluminense botar. Então o Fluminense tem que tomar cuidado, que com essa mudança do Lima no meio campo com o Arias pelo lado, ele pode abrir as chances do Flamengo pelos lados. Porque um lateral, ou o Guga ou o outro, defensivamente são fracos. E o René, que pode entrar no lugar do Fuentes, ele é mais parado. Então, a tendência é que que o Fluminense tenha um pouco menos de gente dentro do campo do Flamengo. Porque se subir com o Guga e subir com o René, não tem velocidade e vai tomar bola nas costas. E o Flamengo faz muito essa bola longa. Então, um jogo tático onde tem que se analisar os riscos. Porém, o Flamengo está em vantagem. Quem tem que tomar mais cuidado com os riscos é o Fluminense. E, na minha opinião, o local que mais causa problema para o Fluminense são as laterais, principalmente se tiver Guga e René. Vamos ver quem é que ganha essa partida de xadrez. Bom, que seja um bom jogo, que vença o melhor e, quem sabe, seja o campeão. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque se o Fluminense vencer por 2 gols de diferença, dá Fluminense. Se o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, dá pênalti. Se der empate, dá Flamengo. Se o Flamengo vencer, obviamente, o Flamengo é o campeão. É um jogo onde o risco tem que ser maior
para o Fluminense. Mas o Flamengo não pode mudar a sua maneira de jogar, porque se mudar, vai perder o jogo. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.